Opa, calma. É react vai pro YouTube, né? Salve pro YouTube de novo, né? Porque... Ai, Rian, muito obrigada pelos 3K de curtida, viu? No TikTok. Obrigada. Tá almoçando agora, então é bom ver o react pra almoçar mesmo. Bom, a gente vai ver sobre a tragédia na Coreia do Sul que aconteceu em 2014 e veio à tona em 2017 o bagulho. Que é a naufrágio de Seul, da Luisa Kemi. Eu não sei escrito nesse, só no caso fazer investigação. E é isso. Hoje falaremos de um dos maiores desastres da história da Coreia do Sul, que resultou na morte de 304 pessoas por ganância, incompetência do governo e problemas técnicos. O naufrágio de Sewol. E eu resolvi trazer para vocês esse caso agora, que afinal de contas é um caso bem famoso, porque essa tragédia aconteceu exatamente hoje, no dia 16 de abril de 2014, então exatamente 7 anos atrás. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luisa Kemi, ou agora já faz 11. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, quadro aqui no canal em que falamos de casos e mistérios que aconteceram Cafezinho Investigativo foi de quadro pra canal, hein? Normalmente bebendo um café gelado, e antes eu tava bebendo um café gelado, mas eu descobri que o áudio não estava gravando, então estou gravando novamente e não vou beber o meu quarto café do dia. Eu gostaria de dizer que são exatamente 3h30 da manhã e assim, me amem muito, porque vocês não assistem todos os vídeos da playlist do Cafezinho Investigativo? Você tava tomando café 3h30 da manhã gravando? Porque eu comprei um avental de barista e eu pretendo explorar as minhas habilidades de fazer café lá no meu Instagram. Filha. Então façam isso por mim, por alguém que perdeu áudio de metade do meu vídeo. Bom, eu sempre deixo de aviso no começo do vídeo que o Cafezinho Investigativo aborda temas mais adultos e que pode ser perturbador para algumas pessoas, então fica a seu critério continuar. Na manhã do dia 16 de abril de 2014, um grupo de adolescentes e estudantes do ensino médio estavam gravando um vídeo de dentro de uma das cabines da balsa Sewol. 250 estudantes da escola Tanwon High School estavam fazendo uma excursão para Jeju Island, que é a maior ilha lá da Coreia do Sul. Meu sonho é ser a ilha de Jeju. Mas em vez de ser um vídeo alegre dos amigos se divertindo e viajando juntos, a gravação retratava uma realidade muito mais desesperadora. Um monte de alunos usando coletes salva-vidas e acuados em cantinhos dos quartos. E da janela dava pra ver a água do oceano meio torta assim, porque o barco tava afundando. Na gravação dá pra ouvir a voz de uma menina falando: não é este o tipo de situação em que dizem, fique aí, ficará tudo bem, mas eles fogem para salvar suas vidas. E ela não foi a única a gravar a situação, na verdade vários alunos estavam tirando seu celular para registrar o que estava acontecendo de um jeito quase calmo e de brincadeira. Isso porque eles tinham certeza que eles seriam salvos e que ficaria tudo bem. Então em um outro vídeo um menino é visto brincando: eu não quero morrer, tem tantos animes que eu ainda não assisti. Então a cena é muito mais de brincadeiras, muito mais descontraído do que você imagina de um acidente como esses. E uma menina até conta sobre um episódio que já tinha acontecido antes lá na Coreia, num metrô, que inclusive foi o episódio passado do Cafezinho Investigativo, se vocês quiserem assistir depois, em que as autoridades também tinham pedido para que as pessoas ficassem paradas nos seus lugares, mas segundo ela, apenas as pessoas que não seguiram a ordem sobreviveram. Vendo esses vídeos hoje, fica tudo mais trágico e triste, porque tudo que esses adolescentes brincaram que ia acontecer realmente aconteceu. Então a maioria deles perdeu a vida naquele dia, acreditando que as autoridades seriam imagina, sei lá, tu tá indo pra uma excursão de escola, sabe? A família do pessoal que... Ai, meu filho tá numa excursão e nunca mais volta, tá ligado? Que coisa horrível. Resgatá-lo. Então agora a gente vai pra cronologia dos pessoas, fatos, tá ligado? Como isso tudo aconteceu, quem é responsável e o que aconteceu depois. Tudo começou na noite do dia 15 de abril de 2014, por volta das 9 horas da noite. A balsa Sewol normalmente fazia 3 viagens de ida e volta entre Incheon e Jeju, umas 3 vezes
vezes por semana, eu falei 3 vezes, né? E o tempo que leva de uma viagem só de um ponto e outro, sem ser ida e volta, é de mais ou menos 12 horas e meia, 13 horas e meia. E quando ele zarpou naquele dia, o Sailor estava carregando 443 passageiros no total, entre eles aqueles 325 estudantes que estavam fazendo excursão, 33 membros da tripulação e por volta de 2.143 toneladas de carga. A gente vai voltar nisso no futuro. E entre esses 33 membros da staff estavam o capitão do navio, que é o Lee Jong-sok, de 69 anos. Na verdade, o capitão Lee estava substituindo pelo outro capitão do navio que não pôde trabalhar naquele dia, só que ele tinha 40 anos de experiência e ele já tinha feito essa rota antes. Estava tudo indo conforme o planejado até amanhã do dia seguinte, dia 16 de abril. Por volta das 8h20 da manhã, o Sailor já tinha percorrido grande parte do caminho, só que ele estava se aproximando a um lugar que se chama Canal de Mangor, que é uma região lá do mar da Coreia que tem correntes muito violentas e traiçoeiras. Segundo o The New York Times, esse canal tem a reputação de ter as correntes mais rápidas e imprevisíveis ao redor da península coreana. Quem estava controlando o barco naquele momento era a terceira imediata Park Han-kyu, de 26 anos. Ela pode ser considerada um tanto inexperiente, primeiro porque ela tem só 26 anos e ela só estava trabalhando há 6 meses lá nessa companhia marítima. E por volta das 8h58 da manhã, pouco antes do acidente, ela estava... Quem que foi o burro que pensou que isso seria uma boa ideia? O bagulho tá passando pelas correntes mais traiçoeiras da Coreia. É uma puta viagem longa. A mulher com 6 meses de experiência, que não era nem pra estar numa viagem dessa. E ela ficou sozinha no bagulho? Mano. Estava sozinha na cabine de controle. Os detalhes dessa situação não são muito claros, mas parece que por algum motivo a Park tomou a decisão de fazer uma virada um pouco brusca. E só dela estar sozinha lá naquele momento foi extremamente criticada pela mídia posteriormente. Agora vocês lembram que o barco estava carregando 2.200 toneladas de carga? Então, a quantidade máxima de peso que aquela embarcação poderia carregar de forma legal e de forma segura eram 987 toneladas, ou seja, o Sailor estava transportando mais do dobro da carga permitida. Além disso, ele só estava funcionando com apenas 40% da quantidade de lastro. Mano, que merda é essa? Tava predestinado a dar ruim. Parece que estavam querendo realmente que as pessoas nessa embarcação morressem, porque era impossível dar certo isso. Era simplesmente impossível. Tava tudo errado. Determinada por lei. Lastro é aquele mecanismo que é utilizado para manter o equilíbrio do barco. Então pensa assim, os balões de ar quente, eles utilizam sacos de areia para manter o balão equilibrado, não pender para nenhum lado. E os barcos possuem um sistema parecido também. E um barco grande como o Sailor precisava de muito mais lastro do que ele tinha naquele dia. Então o que aconteceu foi que quando o barco fez uma curva mais drástica do que deveria, essas 2.200 toneladas de carga penderam todas para um lado, ou pelo menos parte dessa carga pendeu para um lado, e o barco virou por um momento e entrou água. Alguns especialistas especulam que se o barco tivesse carregando menos carga ou se tivesse a quantidade de lastro que deveria ter, mesmo que a Park tivesse feito essa curva brusca, o barco não teria tombado, possivelmente. Além do fato de que o Sailor tinha passado por muitas reformas irregulares, porque a empresa que comprou essa embarcação colocou muito mais cabines lá para caber mais gente, para caber mais carga e para ganhar mais lucro. Então realmente foram mudanças irregulares. Nesse momento, os passageiros falaram que ouviram... É uma baita ideia boa ver um vídeo sobre barcos naufragando 6 meses antes de fazer um cruzeiro de 10 dias na Europa, sabe? É uma baita ideia boa, eu não tô nem um pouquinho atormentada com essa ideia agora. Um barulho muito alto, tipo um boom, e grande parte da equipe técnica do barco correu até o lugar onde a Park estava chorando, desesperada de medo pelo que ela acabou de fazer, incluindo o capitão Lee. A primeira ligação de emergência não partiu nem da tripulação do navio, na verdade foi uma das estudantes que ligou, mas não foi de muita ajuda porque pediram a localização exata do navio e ela não sabia dar, tipo, latitude e longitude de onde ela estava. Então, por volta das 8h55,
5 foi o primeiro momento em que a tripulação fez uma ligação de emergência. Pelo que eu entendi, a guarda costeira não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo com o Seward, então essa ligação foi mandada de um ponto a outro, as autoridades de uma região mandando informação para outra, sem ninguém saber o que fazer, até por volta das 9h05 da manhã. Se eu tô gravando? Tá ao vivo? Tô. Ah, eu ia te mostrar um negócio. Você quer me mandar? Não, Daí depois eu te mostro. Ah, tá bom. 10 minutos depois da primeira ligação, em que algum despachante... Vou pegar uma coisa pra comer e depois, quando eu voltar, vamos rumo a 7k de curtidas. Amigo, você tá determinado, hein? Meu Deus do céu, muito obrigada, de verdade mesmo. de emergência do governo começou a pedir aos navios que estavam ali na área, então navios comerciais, que fossem lá ajudar de alguma forma. Enquanto tudo isso acontecia, os passageiros estavam lá nas cabines meio assustados, desesperados, vendo os objetos caindo das prateleiras, quando um dos... I can't oficiais de comunicação do barco, que foi identificado apenas como Sr. Khan, fez um anúncio no sistema de sons falando pra todo mundo ficar nos seus lugares parado, não se mover bruscamente. Só que o problema é que ele fez essa ordem em vez de ordenar uma evacuação imediata, sem nem consultar os manuais de segurança que estavam disponíveis para ele. Como a gente viu posteriormente, foi a escolha errada, foi um grande erro. O capitão Lee estava soltando ordens para todo mundo. Primeiro ele tentou assumir o controle do barco, só que o motor estava com algum tipo de problema e o barco não saía do lugar. Depois ele pediu para as equipes da tripulação tentar alcançar os botes salva-vidas, só que do jeito que o barco já estava angulado, já estava afundando, eles não conseguiram alcançar. Então às 9h18 eles falaram por meio do rádio para os despachantes de emergência que era impossível evacuar. Então meia hora depois que o barco começou a afundar, às 9h25, os oficiais em terra deram uma ordem para o capitão Lee. Eles basicamente falaram, a gente não entende exatamente qual é a situação interna do Seward, então fica a seu critério iniciar os procedimentos de evacuação ou não. Já estava instaurado o caos nas cabines, sim, tinham vários alunos que estavam levando na brincadeira, mas outras pessoas estavam desesperadas, empilhando cadeiras, tentando chegar nos andares mais acima do barco. Membros da tripulação dizem que lembram de ter ouvido o capitão Lee falando para a evacuação acontecer, mas os passageiros em si falaram que não tem memória nenhuma disso. É como se ele só tivesse falado para a equipe da tripulação naquele momento em que ele estava tentando se salvar, mas ele nunca ordenou para o oficial de comunicação comunicar nos speakers, no sistema de som. As pessoas que conseguiram pular na água foram resgatadas, inclusive o capitão Lee, que foi uma das primeiras pessoas a sair da cena. Então, mais de 2/3 da tripulação sobreviveu, mas apenas 1/3 dos passageiros conseguiu se salvar. A maioria das vítimas eram os estudantes de ensino médio que estavam apenas seguindo as ordens que foram dadas para eles. E essa é uma conversa que se iniciou bastante por causa desse caso, sobre a Coreia do Sul ser um país que tem uma cultura muito forte de seguir ordens, principalmente de pessoas mais velhas ou que estão mais altas na hierarquia social. Por isso que eles nem questionaram os comandos da equipe, mas eu também penso que eles botaram muita confiança nas pessoas que deveriam saber o que fazer, mas que na verdade não sabiam, né? É que assim, é um negócio, porque geralmente cruzeiro, qualquer tipo de bagulho que você vai em embarcação desse tipo, assim como nas aeronaves, tem os comissários de bordo que dão meio que um cursinho pra você, não é meio um cursinho, né, mas uma aula do que você fazer e tal na hora de desespero. Dentro das cabines tem televisão que dão meio que um curso de sobrevivência do que fazer e tal. Então assim, e nem todo mundo faz. Então eu imagino que quem assistiu devia estar com uma noçãozinha a mais ali e tal. Mas esse negócio de realmente de seguir muita ordem na Coreia, às vezes acaba nesse tipo de coisa. Acaba em morte. Regras foram feitas para ser seguidas, mas em alguns determinados momentos a gente tem que pensar mais no nosso instinto do que realmente obedecer. Só cheguei agora, que bad. Agora é o momento em que a Kemi do passado já tinha conseguido gravar, então vocês vão me ver de blazer
E é isso, deem like nesse vídeo. Por isso que circulou na internet depois vários vídeos de alunos fazendo brincadeiras enquanto essa situação acontecia. E até alguns pais dos alunos que estavam recebendo ligações e mensagens dos filhos falaram: não, siga as ordens das pessoas aí, sigam as ordens dos seus professores, etc. E uma mãe, em uma das entrevistas, disse se arrepender amargamente dessa decisão porque ela acabou perdendo o filho naquele dia. Ai, e é muito difícil credo. da gente palpitar o que nós teríamos feito, porque se você não tá numa situação dessas, provavelmente você não sabe. Em terra, as notícias iniciais eram de que todo mundo tinha sido resgatado com sucesso, mas isso estava longe de ser verdade. Então, entidades do governo ficaram esse tempo todo mandando barcos e helicópteros pro local com câmeras para que eles reportassem Eu entro pela sobre a notificação informação do Discord, não internamente, foi. mas eles não Putz. intensificaram os esforços de resgate, o que não faz sentido. Sabia que a música nenhum. Spring Day do BTS foi inspirada nesse caso? Eu sabia que tinha sido inspirada em alguma coisa, mas eu não sabia que tinha sido inspirada nesse caso em específico. Que é bom, não tinha. A maioria dos barcos que estavam ao redor eram terceirizados, eram de pescadores, de pessoas que estavam na região e tentaram ajudar. Por volta das 10 horas da manhã, os pais ainda estavam recebendo mensagens dos filhos. O barco já virou muito, sinto sua falta e não se preocupe, estou usando colete salva-vidas. Ficaremos todos juntos aqui. E a última mensagem foi enviada às 10h17 e ela dizia... Ah, você é louco. Imagina tu enviar uma mensagem pensando na ideia de ser a última que você vai enviar pros seus pais, e daí você tem que enviar uma mensagem que não passe desespero, mas que ao mesmo tempo passe carinho, porque pode ser a última. Nossa, mano, ô, que situação de bosta. Meu Deus do céu, não consigo nem pensar num negócio desse. Eles nos falaram pra esperar, mas não teve nenhum anúncio depois disso. E durante todo esse tempo, por incrível que pareça, foi tipo 1 hora e meia, a presidente da Coreia do Sul não pôde ser localizada. Sério. Teoricamente, ela só tomou conhecimento da situação por volta das 10h20 da manhã, quando a última mensagem já tinha sido até enviada, então provavelmente as pessoas já tinham se afogado. E ela deu comandos super genéricos para as equipes de resgate, falando: verifiquem todas as cabines, tentem salvar todo mundo. Só que naquele ponto... Ô, minha filha, você jura? Uau, que gênio, parabéns. Faz muito sentido, realmente. O barco já estava praticamente totalmente embaixo d'água. Fica pior, porque ela não ficou 100% inteirada sobre o acidente até 7 horas depois. Ela só apareceu no Centro de Controle de Desastres por volta das 5h15 da tarde. E um dos maiores mistérios desse caso é o que exatamente a presidente estava fazendo durante essas 7 horas, que provavelmente aquela era a notícia mais importante no momento no país. E vai ficar por anos ainda uma das notícias mais importantes. Na época insistiu que ela estava cumprindo apenas deveres oficiais na sua casa na manhã do desastre. Então, apesar das súplicas das famílias das vítimas, eles não ofereceram nenhuma informação adicional sobre o paradeiro da Park. E um dos maiores rumores é que ela estava fazendo uma cirurgia plástica e por esse motivo não puderam dar detalhes sobre a situação. Mas assim, isso é só um boato e tem vários boatos a respeito da presidente. Eu não vou tocar todos porque essa presidente era meio merda, não era? O pessoal reclamava uns anos atrás. Desse vídeo. Quer dizer, os pais dos alunos nitidamente, mas digo, estavam todos esperando em um ginásio lá em Jindo pra ver se os seus filhos estavam entre os sobreviventes. E aí dos pais conta que ele e mais... Ai, parece aquele negócio da série da Boate Kiss, que o pessoal ficava esperando pra ver se o filho ia voltar, se o primo, o irmão, o namorado ia voltar como sobrevivente do incêndio. Ai, meu Deus, que sensação horrível. Eu lembro como que foi horrível assistir essa série. Os outros pais pagaram 61 mil won, que dá mais ou menos aí $59, pra alugar um barco e ir até a cena do acidente pra entender o que estava acontecendo. Quando eles voltaram, eles deram a notícia para todas as outras pessoas que nenhuma operação de resgate estava em andamento. E às 5 e pouco da tarde, como eu já disse antes, a presidente Park finalmente dá as caras e ela fala: não resta muito tempo antes do pôr do sol. Por favor, faça o possível para resgatar pelo menos mais uma pessoa. E o que minha filha, enfia seu discurso naquele lugarzinho carinhoso. Entender, lendo esse caso, é como essas pessoas do governo não entendiam
que provavelmente não tinha mais ninguém para ser resgatado, porque o barco afundou quase totalmente apenas 2 Ele horas virou inteiro, meu depois Deus. do acidente. E sim, já tiveram casos de pessoas que sobreviveram dentro de navios que naufragaram, porque eles ficam com bolsões de ar lá dentro e as pessoas conseguem sobreviver por pelo menos algumas horas, conseguem respirar. Mesmo. Mas a água naquele dia estava extremamente gelada. E segundo fontes de notícia que eu conferi, e vão estar todas na descrição, uma pessoa morria em menos de 2 horas de hipotermia se ela entrasse na água naquelas condições. Então, óbvio que não tinha mais ninguém para ser resgatado naquela hora. Durante os próximos meses, vários mergulhadores amadores desceram até o barco para tentar recuperar as vítimas e alguns pertences delas para trazer algum tipo de paz para os familiares. E segundo The New Yorker, nenhum mergulhador do governo fez algum tipo de operação de resgate, porque supostamente nenhum deles era hábil a mergulhar os 40 metros que o barco afundou. E pelo que eu vi, 40 metros nem é tanta coisa pra mergulhar. Mas não é meio que o básico, 40 metros com o mergulhador profissional? É um bagulhinho tipo... É isso aqui do mar? Eu não mergulhei nem 10 metros quando mergulhei. Porque, sinceramente, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho talassofobia. Inverti as sílabas. Então, assim, é meio esquisitinho assim pra mim. É uma sensação meio ruim, mas pela experiência eu fui. Mas ainda assim, é um mergulhador, meu parceiro. Mergulhadores que teoricamente isso é básico pra bombeiro aqui. Essa é a parte mais gráfica. Alguns dos mergulhadores amadores falaram que viram vários dos estudantes amontoados em salas e nos corredores e com as unhas e os pulsos quebrados, provavelmente desesperados tentando quebrar janelas para sair de lá. No dia 10 de julho de 2014, o governo requisitou que todos os mergulhadores amadores parassem suas operações. Várias investigações... Tu não faz nada e os outros não podem fazer? Que todos os mergulhadores amadores parassem suas operações. Várias investigações foram conduzidas para apontar culpados e o capitão e 14 outros membros da tripulação foram condenados por acusações relacionadas ao naufrágio. Parece que existe algo na lei sul-coreana que exige explicitamente quem que ficar lá na cena quando o acidente ocorre, e isso não aconteceu porque o capitão Lee foi o primeiro a se salvar. Ele pediu desculpas por abandonar os passageiros, mas argumentou que nunca teve a intenção de sacrificar suas vidas e disse que estava confuso durante o incidente. De qualquer forma, ele recebeu a condenação de prisão perpétua e as outras pessoas envolvidas receberam condenações que variavam entre 5 meses e 12 anos. A presidente Park sofreu impeachment em 2016, não só por causa do acidente de Seward, apesar de que foi um fator importante, mas ela também estava enfrentando 18 outras acusações, incluindo abuso de poder, suborno, corrupção, um monte de coisa, sujeira. 3 anos depois do acidente, o Seward finalmente foi retirado da água. Daí todos os pais foram filmados esperando o barco chegar até a terra, e é uma cena muito triste. Daí vocês também se perguntam como recuperaram aqueles vídeos que foram filmados de dentro das cabines. Então, encontraram mais de 100 celulares lá dentro do navio, e foi assim que o público foi reconstruindo o que aconteceu exatamente naquele dia, através das filmagens e mensagens das vítimas. E se já não era uma tragédia horrível, 2 anos depois do acidente, um dos mergulhadores amadores que ajudaram a resgatar vítimas cometeu suicídio por causa do trauma que ele vivenciou e das cenas que ele viu. Até hoje, esse é um tema muito sensível para os coreanos. Quando eu tava lá fazendo intercâmbio em 2019, na semana de aniversário do acidente, várias pessoas estavam andando nas ruas com aquela fitinha amarela que simboliza o luto das pessoas pelas vítimas. Talvez alguns de vocês reconheçam esse símbolo porque vários idols de K-pop, celebridades coreanas, usaram para representar o seu luto em relação ao acidente. Se você achou esse vídeo interessante, apesar de extremamente triste, também dê uma olhada no vídeo que eu postei na semana passada, que também fala de um evento trágico em que várias pessoas faleceram lá na Coreia do Sul, que é o incêndio do metrô de Daegu, juntamente com os outros vídeos da minha playlist. Obrigada por assistir e... Obrigada, Luísa. Ai, gente, o vídeo foi esse, foi bem triste, foi bem paia, na verdade, o vídeo.